Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Muito Mais Sombrio. Aqui a gente conversa sobre os assuntos da gestão, os assuntos das ações, que são realizadas durante todo o ano aqui no município de Sombrio, em diferentes pastas, diferentes secretarias, são tantos profissionais envolvidos e a gente costuma trazer um pouquinho de tudo para que a gente consiga aproveitar as diversas ações que são realizadas durante todos esses períodos. Hoje a gente vai falar um pouquinho de esporte, a gente começa a chegar no final do ano, as atividades do ano começam a se encerrar para que as pessoas possam pegar férias, os seus recessos. O esporte daqui a pouquinho entra também nas suas férias, mas antes a gente precisa fazer um levantamento de como é que foi esse ano. A gente já trouxe em outras ações, aí quando teve o campeonato municipal, a gente trouxe, lembrando que vocês podem acessar os vídeos aqui do nosso canal para acessar os episódios antigos também, quem ainda não conferiu. E hoje a gente vai falar sobre o projeto com as crianças, os jovens, os projetos esportivos aqui do município. A gente recebe 2 professores no programa. Hoje a gente começa com o Fábio Rocha, que vai conversar um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Sofia, pelo espaço cedido. Muito bem, Fábio, queria que tu começasse então trazendo um pouquinho da tua trajetória mesmo aqui no município, no departamento, no DME, um pouco desse trabalho, o que tu realizas por lá. Então, eu fui convidado a trabalhar com a modalidade futsal na primeira gestão do prefeito Stênio Cardoso, em 2013, e eu assumi, assim, com bastante afinco aquilo que eu me dedico diariamente, E desde então eu estou à frente do futsal de Sombrio, Nesse ano agora de 2023 eu estou apenas com futsal de rendimento, que é aquele futsal com jovens até 17 e 18 anos que participam de competições como Gervo, Lesc, joguinhos, e o adulto também, o adulto no masculino. E Fábio, a gente pode dizer que o futsal assim, é um dos mais disputados, é o que todo mundo é apaixonado, assim, As crianças principalmente têm muito isso, Hoje a modalidade do futsal ela é a modalidade mais praticada no Brasil, até mais que o futebol de campo, muito por causa das escolas, que é praticado muito futsal dentro das escolas, Então a procura ela é muito, muito grande. O projeto de futsal hoje conta com praticamente aproximadamente 200 alunos no feminino e masculino. A gente trabalha com categorias do sub-9 ao adulto, tanto no feminino quanto no masculino, E o futsal hoje dentro do Sombrio, ele vem tendo muita relevância, na nossa região, tirando bastante resultados, Assim como nas fases regionais também, que a gente participa de algumas competições, e até chegando nas fases estaduais. E Fábio, queria que tu explicasse, tu que já estás há um bom tempo nessa área, e já lidou com alunos também de idades diferentes, a importância do incentivo ao esporte desde muito cedo, assim. Vocês, claro que agora tu estás com os mais velhos, como tu citaste, mas a partir de que idade, assim, que as crianças já estão ali nos equipamentos de prática de esportes do município, nos ginásios, no campo, com vocês, e como é que tu enxergas a importância desse incentivo desde muito novinhos, assim? Então, não só o futsal, como o esporte, ele é uma ferramenta educacional, é muito importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente, Então, o nosso trabalho, principalmente aqui no município, que a gente trabalha com atletas apenas do município, valorizando apenas os cidadãos sombrienses, é justamente isso, é contribuir com o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, Tentando afastar o máximo possível das ruas, tentando estar orientando, ensinando, mostrando também que a questão da escola é muito importante para eles, E a gente usa isso como uma ferramenta para poder estimular eles a ser melhores cidadãos no futuro, Tentando desviar eles do caminho errado da vida, De drogas, de bebidas, E graças a Deus, assim, a gente vê um bom resultado, principalmente daqueles que estão inseridos dentro do esporte. E vocês observam, assim, aquelas crianças que começaram novinhos e estão até hoje, assim, sempre muito dedicados, já tem aquela modalidade a qual eles são mais adeptos, assim? Sim, acontece muitas vezes, a primeira procura é o futebol, A primeira procura é o futebol, é o futsal,
E no decorrer do desenvolvimento, alguns daí vão evoluindo para o vôlei, uns evoluem eles partem para o handebol, partem para o basquete. Mas o futsal lá no início, com 8, 7 anos, ele é muito importante porque tu começa a trabalhar muitas capacidades das crianças, capacidades motoras. Então, quando elas trocam de modalidades, geralmente já tem uma coordenação já bem estabelecida que vai auxiliá-los em outras modalidades, né? E essa questão desse desenvolvimento, tu pegar a criança desde a iniciação para te levar até a fase adulta, ela é bem legal que tu vê que ela já chega na fase adulta uma criança mais ativa, com uma noção melhor da questão de saúde, de higiene, nesse sentido todo. Ainda nesse campo de preservar essa questão do esporte, né, ter isso assim, desde criança até adulto, a gente observa que Sombrio é um município muito esportivo, né, inclusive em relação aos demais municípios vizinhos aqui, Sombrio sempre se destaca, né. A que o professor acha que se deve, assim, essa imagem que Sombrio realmente tem? Um incentivo ao esporte, né? A não desconsiderar o esporte como essa ferramenta importantíssima para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né? Hoje o Sombrio, ele é uma referência dentro da nossa região. A gente está notando agora e percebendo que algumas cidades vizinhas nossas estão evoluindo também muito por esse fato do Sombrio estar investindo dentro do esporte há mais de 10 anos, aí, desde quando o prefeito Zênio assumiu. Começou lá com o Chimia, diretor de esporte, agora o Rochinha dando todo esse incentivo, dando todo o aval, contratação dos professores, materiais de alta qualidade, toda a infraestrutura que o Sombrio tem para oferecer para os nossos alunos, nossos futuros atletas. E vamos falar um pouquinho agora, bacana essa questão das estruturas também, né? O campo, todo o ginásio e a proporção disso, assim, né? Porque tá tudo ali junto, vocês conseguem, ali pertinho do DME também, consegue ficar uma coisa funcional, assim, né? Eu acho que hoje o município, eu acho que ele é o município que mais tem ginásios aqui na nossa região da MESC, até mais que Araranguá, né? Isso contribui muito e facilita muito para o profissional estar podendo chegar lá nas crianças, né? Porque a gente tem núcleos tanto de futebol como futsal, vôlei, praticamente em quase todos os bairros. Então, todo bairro tem alguma atividade esportiva acontecendo. Às vezes não participa desses projetos aquela criança que não tem interesse ou geralmente aos pais que não têm interesse em buscar. Mas a gente tem projetos para oferecer para todo cidadão sombriense. E isso é muito importante, porque daí acaba fomentando o esporte dentro do município e acaba, né, dando melhor qualidade de vida para os nossos cidadãos. E Fábio, tu que fica também um pouco nessa questão mais burocrática ali do DME, né? Outro diferencial de Sombrio é a variação de modalidades, né? Essa variedade. Então são variedades, skate, por exemplo, modalidades diferentes que a gente não observa em outros municípios, mas Sombrio tem, né? Tu sabe exatamente quantas modalidades são? É muito grande, né? Hoje, se eu não me engano, são 18 modalidades. A gente tenta atingir o máximo possível. Se tiver uma procura legal de uma modalidade diferente, né? Como aconteceu no último ano no beach tênis, a gente tem escolinha de beach tênis, que é um esporte diferente. É um esporte novo, né? Que o pessoal está praticando bastante. Então nós temos a professora, né? Inclusive nesse momento está tendo um festival com as crianças ali no ginásio de queimada e beach tênis e atletismo, né? Então a gente consegue atingir o mais variável gosto possível, né? E não ficar só naquilo de futebol, né? Então tem esporte para todos os gostos, né? E a contratação dos professores, ela se deve muito à procura dessas modalidades pelo nosso público. E Fábio, tu citaste essa questão também dos pais, né? O município faz a sua parte de trazer um incentivo, né? O esporte, as estruturas, os professores, os materiais, mas tem também a contrapartida da família, né? A família precisa, vocês como professores, né? Como mentores desses jovens, dessas crianças, a família precisa estar engajada ali também, assim, incentivando, né? Isso é uma ferramenta importante que a gente tem que ter ali o professor, né? Tem que ter ali o agente principal, que é o aluno, a criança, mas eu acho que sem os pais isso não acontece, né? Eles são o pilar principal, porque
geralmente quando a criança inicia dentro do projeto, o primeiro contato é pai-professor, né? E é muito importante que o pai esteja junto dentro deste processo, desde lá da criança, né? Quando ela está na fase de iniciação, até na fase de especialização, quando chega ali com 16, 17 anos, está acompanhando passo a passo para o melhor desenvolvimento deles. E me corrija se eu estiver errada, assim, mas dentro do esporte, de acordo com a idade desses alunos, né, dentro dessas práticas, eles vão aprendendo coisas diferentes, né? Então, os mais novinhos ali é muito a questão da coordenação motora, mais velhos vai tendo a questão da competitividade. Sim, cita pra gente um pouquinho do que tem de diferente em cada fase, assim. Então, é isso mesmo, né? Então, o profissional que está ali trabalhando, ele tem que estar bem ciente daquilo que ele está fazendo, desde a questão metodológica, da questão didática, né? Para ele poder elaborar um planejamento que vai dar mais efetividade para essas crianças, né? Então, além dos 6 aos 11 anos, a gente trabalha muito na questão lúdica, independente do esporte, trabalhando com coordenação motora geral, né, para estar desenvolvendo questões que facilitem a criança o melhor, como é que eu vou te falar? O desenvolvimento motor da criança, né? E a partir dos 11 até os 14 anos, ela entra numa fase de formação, onde ela começa a entender um pouquinho mais sobre estratégia, começa a reconhecer referências, principalmente do jogo de futsal diferentes, né? E do 15 para cima, que começa a aumentar a própria competitividade, tu começa também a trabalhar a questão das capacidades físicas, né? Trabalhar a capacidade de força, de resistência aeróbia e anaeróbia, a capacidade de força explosiva, a capacidade de flexibilidade, de equilíbrio, e dentro de todas essas fases a gente não pode deixar de lado também a questão cognitiva, que a criança vai se desenvolvendo e vai amadurecendo, e tu tem que estar sabendo o que está acontecendo em cada fase da vida daquela criança e adolescente, né? E, Fábio, esse trabalho também em conjunto com a escola, né? Aquela criança que, um menino é doido por futebol, por futsal e tal, é mais provável que ele vá melhorar na escola, porque ali ele está se dedicando, enfim, ou o contrário, ele gosta tanto de futebol que vai acabar parando de estudar. O que vocês enxergam na realidade, assim? A nossa intenção e o nosso intuito com o esporte é justamente usar o esporte para melhorar o desempenho na escola, porque muitas vezes chegam relatos dos pais que falam assim: Fábio, ele não está bem na escola. Então, o negócio é o seguinte: se tu não estudar, se tu não melhorar as notas, nós vamos ter que dar uma segurada. Tu vai pro banco de reserva, tu não vai ser convocado para determinado jogo, entendeu? Então a gente usa isso com os pais para tentar melhorar, né? Mas tem a questão também que a gente não tá com aquela criança diariamente, às vezes são treinos que são 2 vezes por semana, algumas modalidades são 3 vezes por semana, mas a gente consegue sim contribuir com os pais, né, para que melhore o desempenho da criança na escola. E hoje como é que funciona também nessa questão mais burocrática, para uma criança que ainda não participa de nenhuma modalidade, nenhuma oficina? Como é que funciona? Tem que ir lá no DME? Acontece no contraturno escolar? A criança escolhe quantas vezes vai fazer? Quantas modalidades? Explica isso pra gente. Então, né, a gente não dá um limite de modalidade para crianças, né? Até os meus filhos, no ano 2021, quando voltou na pandemia, eu tinha um que estava fazendo 4, 5 modalidades, e ainda tem, né? Hoje, por tempo, não consegue mais, não consegue conciliar. O primeiro contato, geralmente, é na escola com o professor de educação física. A gente tem acesso a todos os professores por causa dos jogos escolares. Podem nos procurar dentro do Departamento Municipal de Esporte, e se souber o horário e o treino, pode estar levando direto e conversando com o professor da determinada modalidade, né? E referente à quantidade de modalidade, aí fica a critério do pai, né? Pela questão de disponibilidade de horários, a participar da modalidade que a criança sentir a vontade de fazer. E falar um pouquinho do futsal, né, Fábio? O que vocês enxergam, assim, de diferencial? Acho que cada professor, para falar da sua modalidade, vai puxar um pouquinho para o seu lado, né? Claro. Mas tendo aí, falando como uma das principais modalidades, acho que a gente pode dizer, pedindo perdão aos outros professores das outras modalidades, mas que a gente sabe que é mais popular, assim, né? O que é o diferencial daquele aluno que, de fato, tem um peso maior pro futsal, né? Tem uma diferenciação ali em relação às outras modalidades? Não, diferenciação das outras modalidades não tem. Cada modalidade tem o seu valor, né? Porque vai muito pelo interesse deles.
Né? O futsal, assim, a procura ela é grande dentro do município pela questão da popularidade, como tu mesmo citou. Né? O vôlei vem crescendo demais dentro do município, então com as escolinhas lotadas. O handebol está vindo com um trabalho bem legal, o Johnny vai poder falar melhor, né? Tem um trabalho dentro da escola lá, o Johnny é um profissional excelente. O basquete também vem que é uma modalidade menos praticada, mas também vem tendo destaque. Tivemos uma escola que foi o Nair Alves Brat, que foi até para a fase estadual dos jogos escolares, né? Tem uma gurizada que joga muito basquetebol, devido a todo esse trabalho que o município vem fazendo a longo prazo, né? O futsal, a gente vem tirando grandes resultados, porque a gente vem fazendo um trabalho sério, um trabalho consolidado desde 2013, né? E esse trabalho, na verdade, já vinha antes de 2013. Então, em 2013, quando assumi, eu dei sequência num trabalho que já vinha assim. Sim. Já vinha um trabalho bem efetivo, assim. Né? Então, o futsal ele veio crescendo muito. Eu tive a necessidade de ter mais profissionais do meu lado para estar trabalhando comigo, né? Hoje nós temos aí o Nemias, que está trabalhando com a categoria sub-13, sub-15. O professor Leonardo e o professor Prego trabalham com o 9 e o 11. E a professora Leila, que está com as categorias de base inferiores no feminino, né? Para a gente poder dar mais ênfase no treino. Porque às vezes ficava muito pesado, muito treino só com uma pessoa só, que no caso seria eu, né? E a gente vem desenvolvendo esse trabalho a longo prazo pensando nos nossos alunos. Eu sempre falo para eles, né? O resultado é muito bom. Quando a gente vai para a competição, a gente tira resultado e fico muito feliz. Mas nada... Não tem prêmio melhor quando a gente recebe uma mensagem do aluno agradecendo porque ele reconhece a evolução que ele teve. Ontem mesmo teve um menino que mandou mensagem que jogou municipal, joguei de fixo, fui muito bem, obrigado por esse ano, obrigado por tudo, obrigado por estar me ajudando. Isso é muito gratificante para nós profissionais. Bacana. Hoje o futsal, ele tem um menino que está jogando o estadual, tem tudo para ser profissional no Criciúma, que é o Gavilan, que vem comigo desde os 6 anos de idade. E nós temos o Arthur, que está no Tubarão, também tem destaque, é o capitão da equipe do Tubarão, está treinando com a equipe profissional que joga a Liga Nacional Tubarão, que foi até as quartas de final da Liga Nacional. Ele já está fazendo treinamentos com ele. É um menino de 17 anos, que está comigo desde os 4. E assim como o Ramon também está lá no Tubarão. Fora aqueles que têm destaque aqui na nossa região, que ainda não tiveram a oportunidade ou sorte de estar em algum clube, né? Então, o nosso principal intuito é usar o esporte como ferramenta educacional e ainda nós podendo contribuir para que ele alcance o sonho deles, é a cereja do bolo, né? Então, o nosso objetivo maior é isso. E acaba levando o nome também do município, né? E acaba levando o nome do município, né? Hoje nós temos 3 meninas, a Ana, a Cauana e a Vitória, que elas são recordistas dentro da modalidade de participar de fases estaduais. Elas chegaram em 2 fases estaduais dos Joguinhos, esse ano passado, né? E uma fase estadual do Olesc o ano passado, sim. Então, tu tá chegando numa fase estadual, onde o nível é muito alto de competitividade. Tu com apenas meninas do município, também é muito gratificante. Muito bem. E, Fábio, essa questão também do profissional, né? Principalmente, acho que o futsal tem muitas das crianças que entram ali, tem aquelas que entram para brincar, né? Para ter ali a sua atividade no contraturno escolar. Mas é muito importante esse trabalho do município do incentivo de realmente mostrar para essas crianças que o sonho delas é possível, assim, né? E elas terem de forma gratuita também esse tipo de serviço, né? De treinamento e esse reconhecimento. Para que um dia possam também seguir essa carreira mais profissional, assim, né? E tu achas, assim, que essa questão de Sombrio ser mais reconhecido no esporte facilita a entrada delas nesses clubes, né? Facilita um pouco esse relacionamento, assim, a nível regional, estadual? Então, como eu te falei ali antes, né, que quando tu pega as fases de desenvolvimento do ser humano, principalmente dentro do esporte, que inicia ali na iniciação, passa pela fase de formação, passa e depois chega na especialização, e depois da especialização ou é profissional ou vira amador, quando ele chega nos 19 anos, 20 anos, né? O Sombrio hoje oferece todas essas fases para os nossos cidadãos. Eu estou com meninos hoje no adulto que estão com 19, 20, 23, 24, 25, que passaram por essas fases. E estão tendo resultados no amador. Pô, não conseguiram ser profissional. Porque também é muito difícil tu ser profissional quando a gente fala em futebol e futsal. Mas
estão tendo destaque no amador, porque passaram por essas fases, né? Agora, nós temos que ter conhecimento teórico, a gente tem que ter embasamento para poder aplicar a metodologia correta, o processo de ensino e treinamento correto dentro de cada fase. Não adianta eu pegar uma criança e dar treinamentos de especialização, porque ela não vai responder e eu posso estar afastando a criança da modalidade. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está trabalhando em cada fase. A gente erra também, né? A gente comete erros, né? Sim. Mas o município hoje dá todo o aval para o profissional desenvolver o trabalho, a linha que ele acredita, né? Aquilo que ele se embasa de conhecimento para desenvolver todas as fases na formação do indivíduo ali, né? Que está inserido naquele contexto. E é bacana você acha essa questão do amador agora. A gente teve esse ano o campeonato, né? Inclusive a gente teve entrevista aqui no podcast com os 3 primeiros colocados, enfim, o Rochinha também estava aqui. Acho que tem, assim, aquele pai que joga no amador e aquela criança que faz parte do projeto, né? Enxergam, assim, que, poxa, eu quero fazer isso pro resto da minha vida e em Sombrio vai ter lugar para fazer isso, assim, né? Isso é bem legal, né? Aquilo que a gente falou de pais que participam e incentivam, né? Claro que às vezes no meio do percurso ali tem aquele pai que tu nota que às vezes dá uma interferida, né? Às vezes positivamente, às vezes negativamente, e a gente tem que ter um jogo de cintura para poder lidar com essas situações, né? E tem, como eu te falei, hoje eu sou pai também e os meus filhos estão no projeto. Eu, em 2013, quando eu iniciei, o meu mais velho tinha 1 ano. Hoje ele está com 11. Ontem foi bem legal que teve o municipal, que está acontecendo o municipal de futsal, e os dois se enfrentaram, primeira vez. Um em cada equipe, jogaram um contra o outro, né? E isso é importantíssimo, eu falei para os dois, não importa quem vai vencer, você tem que ir lá, você tem que se divertir e cada um dá o seu melhor, isso, né? Aí. E a gente vai respeitando a fase deles. E acontece hoje, tu vê o pessoal no amador e os filhos fazem parte das nossas escolinhas, né, nossos projetos, né? E daqui a pouco tu vai ver estão jogando junto. Né? E é bem legal, os irmãos jogando junto, né? E tu vê também, às vezes, alguns atletas que passaram pelas nossas escolinhas, hoje no amador, ganhando dinheiro, querendo ou não, é um extra, né? Hoje o amador paga também para eles jogar tanto futsal quanto o futebol de campo. É um dinheiro extra que eles estão fazendo e tu fica até orgulhoso porque tu contribuiu com a evolução deles. Claro, com certeza. E eles estão tirando o resultado. Isso aí. E, professor, fazer um compilado aí desse ano, como é que foi proveitoso aí pro DME, pra tua modalidade, né? Como é que foi esse 2023, assim, ainda nessa vibe? Parece que já passou um tempo, mas a gente ainda trazendo muito essa questão pós-pandemia, né? Sim. E como é que foi esse ano? Foi proveitoso? Esse ano foi um ano excelente, né? Excepcional, né? Eu fazia algum tempo já que eu não trabalhava dentro da secretaria ali, né? Do departamento municipal, voltei esse ano, essa questão burocrática, e a gente participou de várias competições de todas as modalidades, o LESC, joguinhos, o GERVA, o JASC, que é para adultos, os jogos da terceira idade, a gente tem também o pessoal da terceira idade, né? Participamos dos jogos regionais aqui. Temos a Copa Anjos de futsal, hoje tem as semifinais, onde nós estamos com Sub-11 e Sub-13. Vamos jogar lá em Criciúma. Alcançamos a criança, está tendo festival, teve jogos escolares para as escolas. Semana passada teve o Olímpis, e os jogos escolares a gente tem o Sub-14, a gente tem o Sub-17. Então, assim, um ano cheio. Teve o Campeonato Municipal, está tendo agora o Campeonato Municipal de Futsal. Vai terminar só agora dia 8, então nós conseguimos ocupar o calendário durante o ano todo. Então, durante o ano todo, o Sombrio está envolvido no esporte. O Departamento Municipal, através da Prefeitura Municipal, está promovendo para os cidadãos que eles possibilitam estar para a prática, né, esportiva, né, para poder dar mais qualidade de vida para eles, né? E esse percurso todo, quando a gente chega no final, olha para trás, destruído, com a barba mal feita, cansado, né? Mas tu olha, valeu a pena. É verdade. Então ali veio o resultado, veio frustrações também quando tu não alcança os objetivos, né, que tu traça, mas isso faz parte, né? A gente não pode desistir quando a gente tropeça. Vamos seguir em frente. Verdade. E são essas atividades esportivas durante a semana e final de semana os eventos, né? Final de semana também, evento. Tem os eventos que a gente promove também de bicicleta, agora vai ter o Night Run sábado, as corridas, né, o Santo Antônio, né, o Espideiro, teve o Pé na Estrada, teve aquele
até eu esqueci o nome agora, que é aquelas corridas de aventura, né? Que eles teve também. Então a gente consegue atingir o mais variável público possível dentro do município, né? Não pratica esporte dentro do Sombrio hoje quem não quer. É verdade. E professor, para encerrar então, agora daqui a pouquinho vocês iniciam na próxima semana então as férias, encerram as atividades desse ano. Quando é que pretendem retornar ano que vem? Então, a gente termina agora o Campeonato Municipal dia 8. Aí na próxima semana começa ali a entrega de material, né? A gente começa a encerrar, organizar. A gente vai pegar um recesso. Em janeiro, quando a gente volta ali já no dia 2, o esporte não para, né? Porque a gente tem todo um pessoal que fica fazendo a manutenção dos campos de futebol, porque tem os jogos de veterano no sábado, desde pintura, corte de grama, tem toda essa situação que a gente envolve, e aí a gente começa a cuidar um pouquinho melhor da estrutura física, né? Uma reforminha aqui, uma reforma lá, limpa aqui, arruma lá. Até em fevereiro, quando voltar às aulas dia 16, vou retornar aos projetos, os espaços estão aptos a iniciar as aulas. E aí, então, quem quiser ainda participar de alguma modalidade ali a partir do ano que vem, pode procurar ali a partir de janeiro, fevereiro, então, o DME para fazer esse contato? Procura o DME, procura os professores, né? Que muitos alunos já conhecem, professores já têm o contato. Para estar só ligado na data de volta, né? E já iniciar os projetos e os trabalhos para o ano de 2024. Muito bem. Professor, a gente costuma terminar aqui os nossos episódios, nesse caso esse bloco, daqui a pouquinho a gente recebe outro professor para a gente falar aqui sobre o handebol, deixando uma mensagem, assim, né, sobre bem como a gente falou agora de como é que foi o ano, e uma mensagem também de expectativa agora para as atividades do ano que vem, a nova etapa que vocês vão encarar, que pode ser ouvida essa mensagem pelos teus colegas, pelos teus alunos. Então, finalizar assim com essa energia boa de quem vai começar um novo ano esportivo em 2024. Deixar que 2024 seja melhor que 2023, que a gente tenha mais alunos, que os nossos professores sejam tão dedicados quando for em 2023, 2022, né? E que seja um ano repleto de alegria para o nosso município e que a gente consiga dar sequência naquilo que a gente está determinado a fazer, né? Que é promover o bem-estar para as pessoas, né? Queria deixar um agradecimento especial para o Rochinha, né? Que é o nosso diretor, que faz de tudo que tudo isso que a gente conversou acontece muito por causa dele, teimoso e ali. E mas faz acontecer, faz acontecer no extremo mesmo, porque a gente passa por momentos bons e quando tá ruim a gente tá ali também e faz acontecer. Agradecer a Prefeitura Municipal de Sombrio, né, através da prefeita Gislaine Cunha, que nos proporciona tudo isso. E um agradecimento especial aos professores, aos pais e os alunos, que sem eles nós não estaríamos aqui conversando nesse momento. E obrigado, né, também, Sofia, por dar essa oportunidade de nós estar explanando um pouquinho do nosso trabalho. Excelente, seja bem-vindo para vir próximas vezes. Obrigada também, Fábio, sucesso. Obrigado, tchau, até mais. Muito bem, a gente vai agora para um rápido intervalinho para receber outro professor, então, Dionei, para a gente falar sobre a modalidade de handebol e mais atividades esportivas desse ano de 2023. Segura aí que a gente já volta. Estamos de volta, então, agora no segundo bloco do nosso episódio do podcast Muito Mais Sombrio. Continuamos falando de esporte, sobre o projeto do Futuro do Esporte e tantas atividades além do projeto, que é baseado nesse incentivo ao esporte, tantas atividades, eventos que são realizados durante o ano todo, que a gente conversou agora com o Fábio, e agora a gente traz então o Dionei Santos para a gente conversar um pouquinho sobre a modalidade do handebol e também sobre o trabalho dele ali dentro do DME, com essa variedade de alunas, né? As meninas agora, o Fábio estava falando muito sobre os meninos, e também sobre a modalidade. Dionei, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito bem, queria começar perguntando algo que eu perguntei também para o Fábio da modalidade dele. Eu disse que os professores sempre vão puxar um pouquinho o lado para a sua modalidade, né? O que é o diferencial do handebol? O que ele trabalha principalmente aí nesses alunos que vão fazer essa prática? O handebol, ele, assim como os esportes coletivos, os demais esportes coletivos de invasão, como basquetebol e futsal, assim, ele é um esporte muito dinâmico, né?
E aí ele torna, assim, o jogo tão dinâmico que a questão de... se percebe-se pela questão de gols já que acontece no jogo, né? Tu assiste um jogo de futebol ou de futsal, costumam sair por poucos gols, ou 4, 5. O handebol, em média, são 40 gols por jogo, né? 30 gols, dependendo da... Então, ele é um esporte muito dinâmico de ataque e contra-ataque, e aí o atleta ele tem que estar muito ligado, né? Muita atenção no jogo, para poder acompanhar o ritmo da partida. E aí é um esporte também de muito contato físico. Então, o aluno tem que estar bem preparado para isso. E como é que é a procura, assim? A gente vê muitas meninas também, acho que mais... tem no futsal também, mas como é que é essa procura, assim? Idades diferentes, mais menina, mais menino, como é que vocês observam? Hoje a gente tem um número maior de meninas participando, né? Os meninos, eles, muitos gostam muito do futebol, então a gente tem essa divisão de meninos que vão pro futebol, e aí a gente tem um projeto muito grande de esportes dentro do município que disponibiliza várias outras modalidades para as crianças. Então, assim, as crianças sempre estão fazendo voleibol, ou estão fazendo outra modalidade. E as meninas em si, elas têm um pouco menos de participação nas outras categorias, né? Tem o voleibol, tem bastante menina, futsal também, mas aí já diminui, então sobra mais espaço para elas, até porque hoje se vê assim nelas assim um pouco mais de interesse, né, na participação do esporte. E aí o projeto, esse projeto de handebol que a gente tem feminino, ele iniciou lá em 2019. Então ele é um pouquinho mais longo do que o projeto com os meninos, né? Porque era outro professor que trabalhava com a parte do masculino, com os meninos. E aí, como eu assumi o masculino no ano passado, então o projeto do masculino ainda está se engatinhando, está se reiniciando, a gente está recomeçando. Agora que a gente está formando uma equipe nova, a gente tem uma equipe sub-14 jogando, a gente tem uma equipe sub-12 que esse ano representou Sombrio na Taça Sombrio. Então, assim, estamos começando de novo lá de baixo. E aí o feminino já está há mais tempo, desde 2019. Então, um projeto mais longo, aí tende a ter mais espaço, né? E aí aparece mais para as meninas, aí as meninas procuram mais. E as idades, como é que funciona? Vocês têm ali a parte da iniciação que tu comentaste, depois as mais velhas, como é que é? A gente tem a iniciação, né, para quem tem interesse em participar dos treinamentos do handebol. A gente tem iniciação para, assim, quem não sabe nada, que vai começar a ter interesse, assim, é dos 10 aos 13 anos, né? A gente realiza esse treinamento lá na Quadra Cidadã, todas as quintas-feiras. Pro ano que vem a gente quer continuar o mesmo projeto com os mesmos dias, mas a gente só vai ter que definir se os dias vão ser os mesmos. Mas assim, uma vez por semana, né, tem esse treinamento com a iniciação. E aí depois a gente já vai vendo os alunos que têm mais condições de ir subindo de categoria, e aí vão pro rendimento, né, que a gente tem ali sub-14, com alunos de 13 e 14 anos, a gente tem sub-16, né, que participam de algumas competições aqui da região e da OLESC, e a gente tem sub-17, que agora passou a ser sub-18, que é pro Gerva, né. E aí os meninos a mesma sequência. Na iniciação, a gente faz misto, masculino e feminino, e a partir dali eles vão sendo, né, direcionados para os rendimentos, tanto do masculino quanto do feminino. E assim, desse ano agora, tem uma coisa muito interessante para comentar. A gente iniciou um projeto no ano passado, ele é um projeto vinculado à Confederação Brasileira de Handebol, que é o projeto de Mini Handebol Brasil, e a gente iniciou lá na Escola Antônio Sturt, onde eu leciono, né, sou efetivo lá, e aí eu tenho muitos, a maioria, em média de 90% dos alunos do handebol são de lá, ou são de lá da Antônio Sturt, ou passaram por lá e hoje estão na escola jovem, em outras escolas do ensino médio. Então, e a gente iniciou lá um projeto de mini handebol com alunos de 3º, 4º e 5º ano. Também tem do 6º e do 7º, mas, né, assim, para falar bem de iniciação mesmo, ali com 9, 10 e 11 anos. Então, a gente começou ano passado com média de 30 alunos e esse ano o projeto já tem 50 alunos. Então, a tendência é que o ano que vem ele vá só aumentando. Então, esse projeto de iniciação, que é bem iniciação mesmo, do Mini Handebol Brasil, ele vem para ajudar e fomentar bastante a prática da modalidade. E o que se observa, professor, de desenvolvimento nessas crianças, além, claro, da coordenação motora que a gente já sabe, né? Mas a partir do momento que elas se comprometem
a estar treinando o handebol, e a gente sabe que essa evolução acontece nas outras modalidades também, mas claro que tu vais falar mais voltado à tua. No handebol, como eu te falei, como ele é um esporte muito dinâmico, a criança tem que estar com muita atenção, né, na competição, no jogo em si. Então, essa parte da tomada de decisão, ela é muito utilizada no jogo, inclusive dentro dos próprios treinamentos, né? A gente faz muita sequência de jogo, muita situação de jogo, e trabalha muito essa tomada de decisão, porque é uma ação que tu tens que fazer rápido, e aí a tua tomada de decisão vai definir se a tua jogada, o resultado final da jogada foi uma boa escolha, foi a tomada de decisão certa. Então, a concentração da criança e a tomada de decisão, ela é muito focada para que se seja utilizado sempre a todo momento no jogo, né? E aí é um jogo que se pensa muito também, né? A gente acha que não, de repente é só jogar e ali não. Se não tiver com a cabeça focada no jogo, não tiver um raciocínio rápido, pode estar comprometendo a situação, né? Então, tem que ter muito tomar decisão, pensar muito rápido, porque a inteligência faz parte dos jogos e no handebol, como ele é um esporte muito rápido, de muita agilidade, aí tu tem que fazer isso tudo num curto espaço de tempo. E a questão dessa relação com a escola, né? Quem começa ali nessa modalidade, tendo essa dedicação com o treino, vai ter uma melhora na escola, vai às vezes deixar uma atenção numa matéria. Vocês dão aquela cobrada também, tem que estar bem na escola para estar no esporte. Não, e isso sempre tem que ter, né? Assim, o aluno, eu sempre coloco, inclusive quando os pais vêm conversar com a gente, como é que vai ficar a situação, vai sair para jogar, e aí, não, primeiro lugar é o estudo, né? Ele não deve de largar o estudo para nada, tem tarefa, tem prova, tem alguma coisa. Muitos alunos às vezes pedem para mim, professor, hoje eu não vou no treino, tem prova amanhã. Senão, não tem problema, vai estudar, capricha aí, né? Primeiro lugar, o estudo. Eu sempre digo que o esporte, ele tem que estar dentro da escola, ele é muito importante, né? Ele incentiva muito os alunos a quererem estar na escola, porque às vezes o aluno ele tem um pouquinho de dificuldade, mas o esporte deixa ele assim, um pouquinho mais de vontade de ir para a escola, e isso ajuda bastante. Mas ele tem que estar dando conta assim, do conteúdo, ele tem que estar, né, se esforçando dentro da escola para ele poder ter esse retorno nosso ali. E aí a gente cobra, não, primeiro o estudo, né? Vamos caprichar, porque o esporte é a consequência, né? Ele vem para ajudar, dificilmente, né? Infelizmente, dificilmente para nós aqui, o esporte ele ainda é um esporte mais assim para prática mesmo, para lazer, pensando assim em questões profissionais, ele ainda não nos traz esse retorno, né? Profissionalmente. Como, por exemplo, na Europa, né, o handebol é muito, muito divulgado, muito praticado, né? Mas tem muitos alunos que sonham alto, né? Então a gente às vezes usa isso também, que não é por isso que não vai sonhar, não vai tentar buscar. Inclusive tem alguns alunos que participam com a gente dos jogos ali, que já tiveram convites para jogar em outros municípios maiores aqui de Santa Catarina, e até no Rio Grande do Sul teve convite para o pessoal estar participando também de competições e de repente futuramente estar buscando algo maior, né? Então, só que assim, 2, né, a cada grupo, então, e aí se não dá certo, né? Então, por isso que eu digo, foca no estudo, porque é a garantia, né? E aí o esporte vem para ajudar também, mas primeiro o estudo e aí depois a gente vai mantendo os dois ali. Exatamente. Também, né? E tu tens alunas assim que já estão de alguns anos, professor, que estão ali firmes e evoluindo, e que acompanham. O Fábio até citou que esses dias ele recebeu uma mensagem de um aluno, obrigado e tal pela evolução que eu tive esse ano. Tem isso também contigo? Como é que é? Tem, assim, a gente até fica muito contente quando a gente vê o aluno passar pelo projeto que a gente faz e assim, e seguir, né, os caminhos que a gente né, espera deles, assim, um caminho legal, um caminho que faz com que eles estejam bem vistos na sociedade, que eles procurem a realização deles. E a gente tem muitos alunos que passaram pelo projeto da gente ali hoje, estão cursando educação física também. Como eu te falei, o projeto que eu iniciei ali em 2019, mas é a minha segunda passagem pelo handebol de Sombrio, né? Eu trabalhei com handebol de 2006 a 2012 já, numa primeira passagem. Então tem muitos alunos ali meus dessa primeira geração que hoje já são pais e alguns estão procurando até os treinamentos para pôr os filhos também. E aí, e daí como é que tá? A gente não se vê mais e eles, não, tá legal, tô fazendo assim. E sim, tem uns 3, 4 assim que já estão cursando educação física, que já me procuraram.
Então, já é uma gratificação, né? E aí, de outras faculdades também continuaram estudos, se formaram. Aí, isso é gratificante pra gente. E os de hoje, assim, eles estão assim, focados também. E às vezes, quando eles vêm falar com a gente, professor, tô pensando em fazer isso, pensando em fazer assim e tal. Assim, não, é isso aí, segue essa tua escolha que tá bem visto. Muito bem. E quanto a essas competições que tu citaste, esse ano a gente teve jogos escolares, teve o Gerva também. Tem handebol no Gerva, não? Tem handebol tem. no Gerva. E como é que foi aí o desempenho Sombrio? Bom, Sombrio foi campeão geral, né? O Sombrio já é bem reconhecido a nível aqui AMESC e também estadual, como um município que tem um incentivo muito grande. Como é que foi aí o desempenho na modalidade aí durante o ano? O ano, assim, ele foi... Pra mim, dizer assim, e não tá medindo que você foi o ano que a gente mais trabalhou, mais jogou, né? Nossa, a gente ainda tem mais 2 compromissos, né? 2 compromissos bem importantes agora. Mas assim, a gente tá conseguindo romper barreiras, né? E conseguindo colher frutos importantes com o handebol. Porque, como eu te falei, o projeto iniciou lá em 2019 e a gente começou bem lá de baixo mesmo com a base. A gente montou uma equipe sub-14 para jogar competições mais altas, assim, sub-16, sub-17. Inclusive, naquele ano a gente competiu no Gerva com uma equipe sub-14 e o Gerva era sub-17. Então, assim, a longo prazo a gente vai conseguir chegar no resultado. E aí, esse ano o resultado chegou, né? O ano passado a gente já teve um ano bem glorioso pra gente. A gente costuma organizar algumas copas, alguns eventos aqui na região, para que as equipes possam estar disputando, jogando os jogos aqui mais próximos e aí tá pondo em prática, né, os treinamentos e até depois poder estar corrigindo as ações e tudo. E a gente costuma jogar aqui competições em Cocal do Sul, aqui em Lauro Miller, nas cidades vizinhas, aqui em Meleiro, que hoje é um dos nossos concorrentes mais fortes, uma escola de tradição aqui da região sul, né? E a gente organiza também um evento, a gente tem a Taça Sombrio, que a gente já organizou desse ano 10 edições, né? Esse ano foi a 10ª edição da Taça Sombrio, e sempre para as categorias de base, né? Então, ano passado a gente conquistou 3 copas dessas, né? 3 torneios desses que a gente costuma disputar aqui na região. A gente ganhou em Cocal do Sul, a Copa Madegil, a gente ganhou a Taça Sombrio aqui, e a gente conquistou em Lauro Miller a Copa São Guilherme, né? Lá de Lauro Miller. E a gente se classificou ano passado para disputar a etapa estadual da OLESC, né? A equipe de Sombrio nunca tinha disputado uma etapa estadual de joguinhos ou de OLESC. E a gente conquistou essa vaga ano passado com as meninas. E esse ano se repetiu a dose, né? As meninas conseguiram novamente, ficamos em 3º lugar no Regional Sul aqui. Conquistamos novamente uma vaga para o estadual da OLESC, que a gente teve em Florianópolis disputando essa etapa, e a gente conquistou o nosso primeiro ponto também na edição, porque a gente sabe que competição estadual o nível é muito alto, né? As equipes lá de cima, as equipes das cidades grandes vêm muito fortes, vêm com atletas bolsistas e vêm para ser campeão, vêm para ganhar medalha, e a gente acabou conquistando um ponto importante. A gente empatou com a equipe de Jaraguá do Sul lá nos jogos, e Jaraguá do Sul acabou chegando nas finais e ficou em 3º lugar, então para nós isso foi um resultado bem importante. E aí a consequência disso veio depois aqui na disputa do Gerva, né? A equipe de Sombrio só havia sido campeã uma vez lá em 2011, então estava aí há 12 anos esperando pela conquista, e aí esse ano a gente conseguiu aí ser campeão do Gerva, né? No feminino. Né? Coisa boa. Então, é como eu falei, é a consequência, né? Um resultado que vem trabalho, de longo prazo, né? Os meninos, como a gente está começando o projeto de novo, mas estão indo bem também, assim, estão participando. A gente foi vice-campeão no masculino. A equipe de Meleiro ainda é uma equipe muito forte, de muita tradição, que está com uma geração muito boa ainda, né, masculina. E só que a gente está, assim, cada vez se aproximando mais, né? Então, a gente tende aí daqui uns 1 ou 2 anos aí, de repente tá chegando nessa parte do masculino também. Isso aí, muito bom. E professor, quanto à estrutura, assim, né, para trabalhar, a gente precisa aí, a gente citou um pouquinho dos materiais esportivos, estrutura, Sombrio dá uma atenção muito grande ao esporte, né, a gente observa realmente que em relação a outros municípios se tem um cuidado maior em relação a isso. Mas para você como professor, como profissional também, né, desse projeto do município, sente que é bem estruturado, tem o que precisa para trabalhar, os alunos sentem dessa forma também? Hoje o município de Sombrio ele é excelência no esporte na região, né? Ele serve de exemplo aqui para todas as equipes os municípios da MESC aqui. Ele está muito próximo assim do município de Criciúma. Criciúma, claro, uma cidade grande que é fundação, né? Vem um investimento muito alto financeiro,
E aí os atletas ganham bolsa e tudo. Mas, assim, perto das modalidades que a gente participa, assim, a quantidade de modalidades que a gente participa, que a gente, né, acaba levando para os jogos, assim, Sombrio está muito bem mesmo, assim, o Departamento de Esportes ali, através do Rochinha, sempre incansavelmente se esforçando e fazendo com que o nome de Sombrio e as modalidades sempre apareçam, né, então dando todo o apoio necessário, material, o que a gente precisa, a gente pede no início do ano, se a gente, né, eles estão sempre trazendo para a gente, dando esse suporte para que a gente consiga estar trabalhando. E aí, como eu falei ali, as competições, né? Se precisa de um transporte, se precisa de uma inscrição, se precisa de um tempo, precisa da quadra para realizar um evento, e eles estão sempre nos auxiliando nisso. Então, esse ano foi um ano que a gente saiu muito, né, para as competições. A gente teve, além das Copas que a gente participou aqui na região, em Meleiro, em Cocal do Sul, em Lauro Miller, a gente já teve jogando uma etapa da Liga Santa Catarina em Orleans, a gente esteve jogando uma etapa da Liga Santa Catarina em Garopaba, a gente veio agora de Florianópolis nesse último final de semana, a gente disputou mais uma etapa lá. Nesse final, a gente realizou uma etapa aqui em Sombrio também, a gente foi sede de uma etapa dessa da Liga Santa Catarina. A Liga Santa Catarina ela é um evento de nível estadual, então ele é dividido em chaves nas primeiras fases, né? Em grupos mais regionalizados, e aí depois tem as etapas finais com os melhores do estado, se juntam com a etapa final. E a gente está participando em 2 categorias, Sub-14, a gente participou com o masculino e feminino, e o Sub-16 feminino, né? E aí esse último final de semana agora a gente veio de Floripa, que a gente participou a segunda etapa do Sub-14 masculino e feminino juntos. E dia 9 agora a gente vai participar da etapa final do Sub-14 feminino, que vai ser em Caçador. Nossa. E agora nesse final de semana a gente está indo para Timbó. A gente vai ficar lá o final de semana também disputando as finais da Extra Liga Santa Catarina do Sub-16 feminino. Muito bom, boa sorte lá então, né? E professor, para 2024, né? Se tiver novos alunos interessados no handebol, tem espaço ainda? Tem, inclusive a gente vem participar dos jogos escolares ali, e aí como falei para vocês, né, a maioria dos alunos são lá da Antônio Sturte, daí a gente vem participar dos jogos com a escola, vem representar a escola, e aí a gente acaba, assim, levando uma certa vantagem nos jogos, mas é por questões de treino mesmo, né, os alunos estão mais acostumados, estão treinando e tal, e aí sempre vem os alunos perguntar, professor, daí a gente quer participar também, como é que faz? Não, as portas estão abertas, né, para todos os alunos de todas as escolas, né, do município. É só a gente organizar o horário e o dia certinho para 2024, ali a gente já lança, mas quem quiser pegar o meu contato depois a gente me procurar, e aí depois eu repasso, né, os dias exatos que começam, mas 2024 é para a gente iniciar junto com as aulas ali a todo vapor, né? A gente continuar com o projeto do Mini Handebol na escola, continuar com a iniciação que a gente tem ali, e os outros 4 dias ali, separando os dias certinho para o rendimento, tanto do masculino quanto do feminino. Então a gente treina todos os dias, de segunda a sexta. Muito bom, bastante oportunidade, bastante, né? Bastante. E professor, a gente costuma terminar, então, fiz da mesma forma com o Fábio, a gente faz essa dinâmica com todos os convidados, na verdade, terminar deixando uma mensagem aí de expectativa, de esperança. Vocês vão entrar, apesar de ainda ter competição agora no final de semana, 2 compromissos, daqui a pouquinho tem um descanso, né? E ano que vem tem um novo ano cheio de atividades. Então, gostaria que o professor terminasse com uma mensagem aí para os colegas, para os alunos, para os pais desses alunos, né? De expectativa aí para o ano de 2024. A expectativa é de continuar o projeto e de que a gente consiga, continue colhendo esses frutos que a gente está colhendo, né? Pelo empenho dos atletas, né? O empenho e a dedicação que eles estão tendo no treino. A expectativa é bem grande, né? A gente manter esse mesmo ritmo, né? E que 2024 aí seja um ano tão bom quanto foi 2023 ou até melhor. Na verdade, eu tenho só a agradecer, né? Pelas oportunidades e pelo apoio dado, né, Departamento Municipal de Esportes, ali, Prefeitura Municipal. Mas assim, os pais, né, agradecer a confiança que eles têm dado pra gente. Eu tenho a professora Cláudia também, agradecer o apoio dela. Ela tem uma professora que me auxilia nos treinos também. A professora Cláudia, queria até deixar um abraço para ela. E assim, agradecer mesmo a cada pai que dedica o seu espaço. Às vezes vai levar seu filho no treino, às vezes busca depois da competição, às vezes a gente chega tarde, meia-noite, dependendo do dia, e aí eles estão lá levando filho ou buscando seus filhos, né? E aí nos passando essa confiança, né?
E a cada um dos alunos, né, que se dedicou nesse ano aí de 2023, se dedicou bastante nos treinos aí e colheu esses frutos aí junto com a gente. Que o ano que vem a gente possa estar juntos aí nessa caminhada novamente. Isso aí, sucesso. Obrigada pela participação aqui no programa. Eu que agradeço. Muito bem, mais um episódio concluído, então, falar de esporte, esse esporte que é referência, né? Sombrio é referência para os demais municípios. Hoje a gente tratou especificamente dessas duas modalidades, porque foram esses professores que vieram, mas lembrar que são muitas modalidades disponíveis. Em outras oportunidades a gente traz também outros professores para falar de outras modalidades, de outras práticas que são tão bem aproveitadas aqui no município. Logo, logo eles entram então num descanso aí de final de ano, merecido, né? O esporte trabalha muito durante todos os anos, como a gente falou antes, dia de semana e final de semana também. E ano que vem a gente volta a trazer esse assunto, então, em mais atividades do ano de 2024. Lembrando a você que puder curtir, compartilhar esse episódio com quem tiver interesse, conhecer mais sobre essas atividades esportivas do município e ficar de olho também nas redes sociais da Prefeitura Municipal, do DME, para estar por dentro dessas informações. Eu sou Sofia Dessuí, operação técnica deste episódio de Dedê Magnus, e a gente volta semana que vem com mais informação. Até lá!